Olá, queridos, graça e paz. Vamos continuar a nossa leitura, né? Vamos rumo àquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, né? Vamos caminhar em direção daquilo que Ele quer nos ensinar nesse ano, daquilo que Ele quer derramar sobre nós esse ano. E tem sido precioso, né? Poder cumprir e ler tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, né? Para nos deixar alguns não, né? Muitos ensinos sobre aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? E aí hoje a gente vai continuar em 2 Samuel, né? Ontem nós vimos a história do filho de Davi, né? Lutando contra ele e como foi o final da vida dele, né? E agora nós vamos seguir sobre a vida de Davi, né? Vamos lá? Vamos orar para que a gente possa começar. Já pegue seu papel, sua caneta, já envia o link para alguém, talvez alguém que está recebendo todos os dias através da sua vida. Continua abençoando a vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado por mais esse dia. Continue falando conosco, continue nos ensinando, continue derramando sobre nós aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, Pai. Que possamos avançar em direção daquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 19. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Meu filho! Meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todo teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e das tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, e que para ti seria pior do que todas as desgraças que já aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amassá: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse, e a todos os seus servos. Então o rei voltou, chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gerá, Benjamita e Beurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam os outros
benjamitas, e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real à travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gerá, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não me te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso de toda a tribo de Judá. Foi o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: Que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltarei a reinar sobre Israel? E o rei respondeu a Simei, sob juramento: Você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os descendentes de meu avô nada mereciam do meu senhor, o rei, senão a morte. Entretanto, desde que o teu servo deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa, que direito tenho eu, pois de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: Deixe que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam, para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homem e mulher cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivos para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo, Quimã, que ele vá com o meu senhor, o rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo, os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos
e os de Judá sequestraram o rei e o levaram para outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Porque vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior, e é nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezaram? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei, mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. 2 Samuel, capítulo 20. Também estava lá um desordeiro chamado Sebá, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos de Israel abandonaram a Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinham deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amassá: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresentem-se aqui com eles. Mas Amassá levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abissai: agora Sebá, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persigam antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para seguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amassá encontrou-se com eles. Joabe vestia o seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amassá, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando a Amassá pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amassá, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amassá e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amassá jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amassá paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amassá foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel,
e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonando o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Eliude, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira de Jair era sacerdote de Davi. 2 Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei, então, mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas os remanescentes dos amorreus, os israelitas, tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendiam destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a você, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. E ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos, e ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gibeá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e o fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel.
2 Samuel, capítulo 24. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, Dan e Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessaram o Jordão e começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hetitas. Chegaram a Dan, Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus, dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Negueb de Judá. Essa parte também está em 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 6. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou-se ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que os perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquele amanhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei, cometi iniquidade, estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor, o rei, veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não
Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, ao meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as suas súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Isso aqui também está em 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 8 até o versículo 27. Salmos, peraí, é isso mesmo, desculpa. Salmos capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temereis, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançam contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo a ti, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração. Busquei a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com a ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo capítulo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. O Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês e os seus fiéis louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu, o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante em louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e que Ele derrame sobre você tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Até amanhã.